Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje esse vídeo vai ser mostrando a decoração de 3 bolos Flork. É a continuação, na verdade é a parte 2 de um vídeo que eu tinha postado de uma rotina na qual eu preparei as massas e preparei os recheios. Eram 3 encomendas que eu tinha nesse dia. E agora eu tô mostrando, esse vídeo é mostrando o resultado final, né? As decorações dos bolos. Esse bolo aqui foi o terceiro bolo que eu fiz, foi a massa branca e recheio de ninho com morango. Aqui eu tava na parte da montagem, porque esse bolo eu fiz no outro dia. Os outros eu tinha feito um dia antes e esse eu tive que fazer no mesmo dia, porque estava muito corrido. Não tinha dado tempo de fazer no dia anterior, que seria o certo, né? Para eu poder ficar na geladeira e descansar, principalmente porque tinha um morango. Esse bolo eu peguei os morangos, comprei a bandeja de morango mais verde que tinha. E eu ainda cortei ele no meio, sequei, coloquei em uma peneira, coloquei um pouquinho de açúcar por cima e deixei lá para escorrer a água. Porque escorre, quando coloco o açúcar, a aguinha do morango escorre e aí não tem tanto risco dele vazar no bolo. Esse foi o jeito que eu achei mais interessante para poder estar montando esse bolo de morango. Eu coloquei o recheio, fiz a contenção, coloquei o morango e colocava a massa por cima. Eu geralmente uso 3 discos de massa e 2 camadas de recheio. Coloquei no congelador para descansar mais ou menos umas 2 a 3 horas. Depois do descanso, aqui eu já estava na decoração. Então, coloquei na minha bandejinha aí, coloquei uma colinha com recheio, o próprio recheio de ninho. E comecei cobrindo meu bolo com chantininho. Como esses bolinhos eram todos bolos Florks, todos eles foram brancos, o chantininho branco. Então, nem precisou tingir o chantininho, nada, só bolo de escrita mesmo. Comecei fazendo o alisamento do meu bolo, porque eu iria utilizar também uma espátula de textura. E eu sempre gosto de fazer o alisamento antes, para depois vir com a textura, fica mais legal, no meu caso, né, ao meu ver. Fiz aí as quinas, comecei fazendo minha textura com essa espátula. Eu não sei a numeração dela. E aqui eu já estava limpando a minha bandeja. Esse dia foi uma correria muito grande, porque foram 3 bolos. Esse foi o primeiro. E esse eu nem tinha feito ainda, então no mesmo dia eu tive que fazer a massa. Eu levantei cedinho nesse dia, fiz a massa, fiz o recheio. O bom é que deu tudo certo, né? Eu também faço entrega dos meus bolos e eu fiz a entrega também, depois de preparar tudo e terminar, eu fui fazer a entrega também. E como eu já falo aqui nos meus vídeos de bolo de escrita, eu utilizo a ganache para escrever, porque é o que eu acho mais legal, o que não mancha o bolo, ele seca rapidinho e aí não corre o risco de manchar o chantilly branco. Então eu sempre utilizo a ganache. Eu utilizo 50 gramas, geralmente 50 gramas de chocolate branco, quando eu utilizo o branco, com 5 gramas de água um pouquinho morna, bem pouquinho mesmo. E aí depois de misturar, derreto o chocolate, coloco a água, misturo um pouquinho, coloco o corante preto, pronto, dá tudo certo. Utilizo o bico perlé número 2 num saquinho de confeitar. E sempre antes de escrever a frase, eu escrevo ela com palitinho. Escrevo com palitinho, faço logo o desenho e aí eu venho só cobrindo, que é para não correr o risco de ficar torto e ainda fica. Tem vezes que ainda fica torto, mas dá um trabalhão para escrever esses bolos. E nesse bolo tinha 2 bonequinhos, então fiz a frase, fiz os 2 bonequinhos. Tava aí na luta e eu lembro que esse bolo ele era para mais ou menos umas 3 horas da tarde. E foi correria para eu conseguir terminar esse bolo. Eu nem consegui almoçar direito na correria, mas que bom, deu tudo certo, consegui entregar a tempo. E é isso aí, né? Vida de confeiteira é correria, é luta. E nessa mesma semana ainda tinha o aniversário do meu bebê. Esses bolos foram na quinta-feira, os 3. E o aniversário do meu bebê era no sábado. Então, na sexta-feira foi a luta maior ainda, que eu tive que fazer bolo, preparar mais massa, mais recheio, preparar os docinhos, que a festinha dele seria no sábado. Mas aí, graças a Deus, consegui e deu tudo certo, graças a Deus, isso é o que importa, né? Enfim, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like para me ajudar, está me ajudando aí nos meus vídeos. Deixar um comentário se você tiver gostado.
E eu peço perdão também pela qualidade do vídeo, porque minha câmera nesse dia eu acho que estava suja. E eu na correria não lembrei de limpar a câmera. Mas consegui filmar. E esse foi o resultado final do primeiro bolinho Flork. Com essa frase, vocês podem usar de inspiração para os bolos de vocês também. E aqui comecei o segundo bolo. Esse bolo, ele era massa branca com recheio de prestígio e brigadeiro. Eu mostrei no vídeo anterior, tem toda a preparação dessa massa e o recheio também. Comecei fazendo a cobertura do meu bolo com o chantininho também, todo branco. Bati outro chantininho, porque eu já tinha feito a entrega do primeiro bolo. Aqui eu já estava no segundo, então bati outro chantininho, fui fazendo a cobertura. Fui fazendo um pré-alisamento com a espátula reta, porque eu também utilizei a espátula de textura, que foi essa espátula, e bolo de escrita também. Nesse bolo aqui eu não consegui filmar a hora da escrita. Perdi, esqueci, acredito que na correria eu esqueci de gravar o momento que eu estava escrevendo a frase em cima. Mas essa foi a frase, foi uma frase bem interessante, bem legal, porque já tem outro bolo também. Já tinha feito um desse masculino e esse foi um feminino. Muito legal essa frase também, a cliente amou muito. Então aqui já estava no terceiro bolo, terceiro e último bolo desse dia. Esse aqui já era para entrega à noite. Então era mais ou menos 7 horas da noite a entrega. E eu estava aqui na luta ainda. Esse bolinho foi massa de chocolate com recheio de brigadeiro. A cliente pediu um bolinho pequeno. Esse bolo foi feito na forma de aro 12 por 10 de altura, 11 mais ou menos de altura, por aí. Comecei cobrindo meu bolo com chantininho branco. Esse bolinho era um bolo mais simples, a frase era mais simples, era só um bonequinho, então foi mais fácil e mais rápido para escrever. Comecei cobrindo meu bolo com chantininho branco e fazendo um alisamento com a minha espátula reta. Coloquei chantininho onde estava faltando, que era na parte de baixo. E fui fazendo as finalizações, fazendo alisamento, colocando chantininho onde estava faltando, fazendo as quinas também. Eu tentei fazer um wave cake nesse bolinho, mas não deu certo. Tentei 2 vezes ainda, tentativa frustrada. Mudei de ideia e resolvi colocar uma textura mesmo. Não mostrei, não consegui pegar essa parte mostrando a textura e a espátula que eu utilizei. Não sei porque, eu acho que eu devo ter esquecido. Na correria eu esqueci. Tá vendo aqui? O bolo já tava com a textura. Uma espátula muito bonita, uma textura bonita também. Eu esqueci, acabei esquecendo de filmar essa parte, enfim. Aqui eu já tava terminando a escrita desse bolinho. Um bolinho pequenininho, também fui fazer a entrega. E aí a cliente amou muito também. E graças a Deus deu tudo certo nesse dia. Consegui terminar todos os bolinhos, consegui terminar todas as decorações. Apesar de todo o trabalho, eu trabalho sozinha, como eu trabalho só, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e até o próximo vídeo.